aquela dorzinha que vai e volta, o pronto-socorro lotado, um médico que você julga que não lhe deu a devida atenção. Nada menos que 72% dos brasileiros tomam um remédio por conta própria. Será que vale a pena correr esse risco? Para conversar sobre os perigos da automedicação, Cidadania convidou o Dr. Lúcio Flávio Gonzaga, diretor do Conselho Federal de Medicina. Seja bem-vindo, Dr. Lúcio. Muito obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e ouvindo nesse momento, né? Estou aqui para conversar, tirar alguma dúvida sobre esse problema que é realmente um problema de saúde pública brasileira, que é a automedicação. O Dr. Google, o Dr. Google, então, que é consultado diante da facilidade, né? Mas isso representa um perigo enorme. E nós ficamos realmente assustados que, diante de uma pesquisa do Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade, realizada em 2014, mas foi tabulada agora, em mais de 2.000 municípios, 2.340 pessoas em 16 cidades. Conclusão, 76,4% dos entrevistados se automedicam, não vão ao médico, tomam remédio por conta própria. A que o senhor atribui isso? Bom, aqui já na introdução eu coloquei que um fator é pronto-socorro cheio, ambulatório cheio e desconfiança do médico, questionar. Ou então a imprensa deve ter algum papel negativo nessa história aí. Que julgamento o senhor faz do porquê as pessoas se automedicam? Há vários fatores, né? Eu penso que a questão de falta de informação, né? De difícil acesso à assistência de saúde, né? A facilidade de se adquirir medicamentos no Brasil, inclusive medicamentos que necessitam de prescrição médica. Que em outros países não são vendidos. E outros países não são vendidos, né? Então, assim, é uma situação de risco para a sociedade, não é? Porque a automedicação, ela traz muitos riscos para as pessoas, não é? Então, assim, os medicamentos que nós chamamos, no Brasil, há medicamentos de baixo valor intrínseco, não é? Que são medicamentos que se compra facilmente em farmácias. Analgésico, por exemplo, remédio para dor, né? A maioria das pessoas, queixas mais frequentes das pessoas são 42% dor de cabeça. Dor lombar, dor nas costas, 41%. Aí vem dor no pescoço, dor nas pernas, dor. Em geral, é dor. No analgésico, você vai lá, então, enfim, mas eu estava comentando com o senhor um exemplo que aconteceu na minha família, de um irmão que teve uma hemorragia intracraniana, dor de cabeça que não passava, e até foi recomendado, você toma uma aspirina forte, justamente o oposto do que ele deveria ter feito, né? Porque a aspirina, como o pessoal sabe, as pessoas sabem, facilita, inclusive, a hemorragia, né? Essa pesquisa, ela mostrou também que 32% das pessoas aumentam a dose, aquela dose prescrita pelo médico, não é? Acha que o remédio tem que tomar mais para curar a sua enfermidade. Permita, por favor, esse é um dado que eu não tinha acesso aqui. Nessa mesma pesquisa que foi feita em 2014, que mostrou mais de 76% das pessoas no Brasil se automedicam, né? No mundo, em torno de 50%. A Organização Mundial de Saúde mostrou isso. Não estamos sozinhos, né? O Brasil é campeão. O Brasil, essa pesquisa de 2014 do Instituto Nacional, Instituto de Ciência, Pesquisa e Qualidade. Ciência, Tecnologia e Qualidade. Exato. Ela demonstrou que 76, alguma coisa, 4% dos brasileiros se medicam. E 32% aumenta a dose prescrita pelo médico. Há problemas aí muito preocupantes, né? Porque, primeiro, há uma gama de medicamentos desnecessários que são comprados pelas pessoas. Porque há uma propaganda em massa, né? Na televisão, no rádio, na mídia, por esses medicamentos, que são medicamentos que a gente chama de baixa valor qualidade, sim, né? Mas o problema maior é o medicamento de alto valor intrínseco, por exemplo, o antibiótico, né? O antibiótico que no Brasil, recentemente eu fiz um receituário para um neto sobre... Meu netinho estava com a infecção e precisava continuar um tratamento que o médico dele tinha prescrito. E terminou o medicamento e precisava mais uma caixa. Era antibiótico. Antibiótico. E fui comprar numa farmácia do meu interior, lá do meu estado. Eu mesmo fui comprar, né?
E o rapaz me vendeu o remédio sem pedir a receita, quer dizer, com a facilidade como se compra medicamentos. Mas isso aí a lei não obriga, a legislação não obriga que tenha receita. Mas há esta facilidade no Brasil, né? Realmente é um fato. As pessoas compram ainda antibióticos para tratar viroses respiratórias ou uma tosse. Não tem efeito nenhum, né? Não tem efeito porque o antibiótico não age sobre o vírus. Só age sobre causa um problema seríssimo que é a geração de germes, de bactérias resistentes. Para que as pessoas tenham uma ideia, né? Muitos antibióticos já não têm efeito porque desde pequeno, desde criança, aquela pessoa já vem tomando antibiótico e já não, entre aspas, já não funciona mais, né? Nós temos hoje o medo, né, as pessoas na sociedade da superbactéria. Você vê reportagens, uma bactéria super resistente a todos os tipos de antibióticos. De onde é que veio isso? Veio do uso indiscriminado de antibióticos, da automedicação, né? Então, assim... Porque quando você toma um antibiótico, ele vai combater um determinado tipo de bactéria, mas, ao mesmo tempo, como o nosso organismo também no nosso organismo também convivem outras bactérias, ele pode estar selecionando uma bactéria mais forte que vai causar infecção. Seleciona essas bactérias, por mutações até, elas resistem a esses antibióticos, e aí elas vão circular na cidade, na comunidade, nas cidades e se espalha. É um risco para a humanidade o uso indiscriminado de antibióticos. Não é um risco só para a pessoa, é um risco para toda a sociedade, para todos os humanos, né? Porque aquela bactéria gerada resistente, ela vai circular. Né? Agora, quais são os riscos desse diagnóstico? Quando a pessoa se acha, assim, bom, eu não vou ao médico, eu estou com preguiça, ou então deve estar muito cheio lá no ambulatório, e vai lá na internet, consulta o Google e acha que, estou com dor de cabeça, eu tenho também um desconforto em alguma outra parte do corpo, uma febre de tantos graus, aí se acha com direito, entre aspas, não, eu vou mesmo procurar aqui, vai lá, qual é o risco do diagnóstico feito pela internet sem ouvir o médico? O risco da automedicação, né? Sim. Que a pessoa... Mesmo antes disso, o risco do autodiagnóstico. O autodiagnóstico, porque os sintomas... Eles confundem, né? Sintomas são expressões de doença, não de uma doença só, né? Quer dizer, você pode ter uma dor de cabeça, que pode ser uma enxaqueca, pode ser uma doença mais grave, pode ser uma indisposição simples, pode ser uma virose. Quer dizer, você tem uma dor abdominal, né? Pode ser apenas uma cólica, pode ser uma apendicite. Quer dizer, essa dificuldade do diagnóstico, que só o médico tem essa capacidade, né, de identificar realmente, aí com exames complementares, com a consulta bem feita, uma anamnese bem feita, um exame físico, e tem capacidade realmente de dar o diagnóstico correto. Esse diagnóstico pela internet, o risco é você ter uma dor abdominal, e vai na farmácia, compra um analgésico para a dor, não é? E aquela dor é uma apendicite. A dor melhora, passou, melhorou. Mas a infecção continua. Continua lá, e aí, com a evolução, pode complicar, inclusive, levar até o óbito do paciente, né? Por uma identificação errada de um sintoma que não era uma simples dor abdominal, era uma doença mais grave. Então, assim, a questão da medicação tem esse problema da mascarar um diagnóstico correto, né? A questão de interações medicamentosas com outros medicamentos que o paciente pode tomar, né? Que eu já falei na resistência bacteriana, né? Intoxicações exógenas, né? Existe pesquisas mostrando que a principal causa de intoxicação no humano de medicamentos, 28% dos casos relatados causado por remédios. Ou seja, o medicamento ele é uma coisa estranha ao nosso corpo, para que ele possa quem vai fazer o julgamento de se ele vai ser benéfico, se ele está adequado para aquilo que nós estamos sentindo, não somos nós mesmos, é um médico. Muitos dos medicamentos são comprados para uso familiar. É outra questão que a gente tem que colocar para a sociedade, explicar que isso é um risco adicional. Se compra remédios para várias pessoas da família usar. E aí a gotinha usa no ouvido de um, no ouvido de outro, no ouvido de outro, e contamina as pessoas, né?
faz essa rede de contaminação e esses remédios são guardados em casa, levando um risco para a intoxicação das crianças. No Brasil, 32%, aí é dado do Sintox, 32% de intoxicação exógena acontece em crianças menores de 5 anos. Ou seja, deixa lá numa prateleira, a criança é curiosa, pega um banquinho, sobe, vai lá naquele armário do banheiro, pega o medicamento e toma. Isso é um risco também da automedicação. Você compra remédio em farmácia, guarda em casa e traz todo esse problema, inclusive risco para as crianças, né, familiares. O Conselho Federal de Medicina ele vem tomando algumas medidas com relação, além de alertar com relação ao risco da automedicação. O senhor poderia traçar um histórico assim, de como vocês vêm tentando combater a automedicação? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina têm essa preocupação, também a questão da medicação, que faz parte da assistência de qualidade à população brasileira, né, ao paciente brasileiro, né? Obviamente que isso é um leque de preocupações, desde a formação dos profissionais de saúde, né, até essa questão da medicação, e aí o Conselho Federal tem, em parceria com a Anvisa, com os órgãos reguladores de medicamentos do Brasil, participado de muitos fóruns e feito muitas ações nesse sentido de esclarecimento à população brasileira, né? O Conselho acha que isso é uma verdade, um dos fatores importantes nessa questão é a falta de informação, é a falta de educação das pessoas quanto ao uso indiscriminado de medicamentos. Nós sabemos que esse risco afeta maior as pessoas mais pobres, né? As pessoas menos aquinhadas financeiramente na população, né? Um estrato social mais vulnerável, né, à questão da automedicação. Portanto, as pessoas que têm uma dificuldade em fazer uma crítica à propaganda, à mídia, não é? Porque, na verdade, há muito propaganda nas rádios e na mídia sobre medicamentos, né? Há a divulgação, o espectador é seduzido a uma cura fácil se tomar esse ou aquele medicamento, e às vezes até um tipo de medicamento que é ineficaz, um tipo de substância que é ineficaz e que vem vendido para uma cura da obesidade, por exemplo. Tem muito isso, né? Alguns são benéficos, mas a maioria desses medicamentos são medicamentos de baixo valor intrínseco, quer dizer, medicamentos que não têm realmente eficácia. Portanto, eles são desnecessários muitas vezes. E as pessoas compram e são levadas a comprar, e essa medicação é estimulada muito pela propaganda, né, muitas vezes. O Congresso Nacional tem entre seus membros vários médicos e profissionais da saúde. Ou seja, seria viável haver ou se é necessário uma proposta de projeto de lei ou um outro encaminhamento no sentido de mudar a legislação para que haja uma vigilância maior em cima sobre os meios de comunicação para que não divulguem esse tipo de sedução de medicamentos ou substâncias que são prejudiciais? Olha, muito mais importante do que isso é esclarecimento da população, é a informação das pessoas, a questão educação, né? Nos países, realmente, nós temos que pugnar aqui, lutar para que a população seja esclarecida, seja educada, né? Mas não faz parte também do esforço do cotidiano do médico também, ele, sobretudo dos clínicos, né? Sentarem, ouvirem pacientemente as queixas do paciente e do cliente e orientarem no sentido de não consumirem esse tipo de... Entendi. Eu acho que o Conselho tem um papel nesse sentido, realmente, de contar com a categoria médica nesse sentido. O médico ele tem um dever social de esclarecer o seu paciente, a família do paciente, esclarecer as pessoas sobre os riscos de condutas inadequadas, né, de comportamentos inadequados quanto à medicação, quanto a isso. A propaganda é necessária, é salutar, e muitas vezes o que nós temos que fazer é que as pessoas adquiram
uma crítica, uma capacidade de crítica. De julgamento. De julgamento, né? De que propaganda realmente é benéfica para ele ou não. Né? Isso é Mas realmente, Paulo, a dificuldade que eu digo que o maior, por que a pessoa se automedica, a principal é a falta de acesso. De acesso. É a falta de acesso à assistência médica no momento oportuno, no momento necessário. Ou seja, faltam médicos lá nas regiões mais distantes, ou mesmo nas grandes cidades, médicos em número suficiente para atender com qualidade as pessoas. Porque também existe esse problema, né, que o médico forçosamente, ele é forçado a fazer uma produtividade, ou seja, ele é remunerado em função do número de pessoas que ele atende, e o tempo você não consegue esticar, né? O relógio é algo que não... Eu diria mais, não é só a falta do médico, é a falta da medicina lá naquele local. A própria estrutura médica, né? Infraestrutura, uma unidade básica de saúde com infraestrutura, condição de trabalho adequada para o médico estar lá, para o enfermeiro estar lá, para o farmacêutico estar lá. Assim, para o profissional de saúde lá na cidade distante, né? Um médico só não resolve isso. Nós temos que interiorizar a medicina brasileira. Levar o profissional de saúde, como levar outros profissionais para os locais mais distantes. É isso que o Conselho vive lutando por um investimento na área de saúde, por uma carreira de Estado para os profissionais de saúde, lá na atenção básica, para que ele possa lá ter compromisso com aquela comunidade. E, além de prestar assistência de saúde, prestar assistência educacional. Bom, essa luta é muito mais longa, muito mais trabalhosa, enfim, mas vamos tentar voltar aqui para o nosso tema no cotidiano, no dia a dia do médico. A pessoa que chega, bom, dor de cabeça, que é preponderantemente quase a metade da queixa mais comum. Que cuidados a pessoa tem de não tomar o medicamento, de não tomar continuamente sempre aquele mesmo medicamento? Pode ter guardadinho lá em casa um analgésico A, um analgésico B, mas não seria o caso de ter uma informação, olha, você tem que ver de tempos em tempos se o prazo de validade não venceu, todo medicamento de uso continuado, se você começar a ver que você está tomando a medicação para dor, já há muitos dias, você tem que ver se aquilo não vai ter um efeito colateral. Como agir nesse caso? Como o médico deve agir? Olha, eu acho que isso aí é um ponto importante, que a sua indagação, as suas considerações são importantíssimas, viu, Paulo? Para alertar a população é o seguinte, obviamente que uma dor de cabeça, um analgésico que você toma, é necessário você fazer isso, né? Porque a dificuldade de você conseguir uma ninguém vai te proibir de comprar claro. Eu acho que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde já prevê isso, né? E traçou diretrizes de como fazer o uso seguro desses medicamentos de curto prazo, quer dizer, não é medicamentos que vão tratar doenças mais graves. Uma cefaleia, uma dor de cabeça, um analgésico que você vai comprar. Eu gostaria de dizer, Paulo, que aí o farmacêutico da farmácia tem um papel importante, né? E alertar a população, vai comprar um analgésico, pergunta o farmacêutico da farmácia. Da farmácia hoje tem um profissional farmacêutico lá, né? Se informe do profissional lá. Olha, eu estou comprando um analgésico para uma dor, me informe os efeitos adversos, os eventos adversos, que hoje popularmente conhecido como efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais desse remédio. Eu posso tomar juntamente com esse outro que eu já tomo. Quer dizer, quais são os riscos para mim? E aí o profissional, o farmacêutico, tem um papel fundamental em passar essas informações para as pessoas. Então, só acho que a pessoa que compra um medicamento desse tipo terá no farmacêutico as informações necessárias para ele tomar de forma segura. Eu acho que é aí o papel fundamental. O acesso ao médico, se aquele remédio ele tomou e a dor persiste, aí ele deve procurar realmente fazer um diagnóstico correto. Mas esse papel do farmacêutico na farmácia é fundamental
como até uma coisa de cidadania mesmo, né? A pessoa procura a informação e obtém de um profissional competente e qualificado. Dr. Lúcio Flávio Gonzaga, diretor do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pela sua presença. As portas estão abertas aqui para o senhor voltar quando quiser. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Paulo. Eu sou conselheiro federal, representando meu estado, o Ceará. Estou à disposição, viu, para qualquer coisa que necessitar de informações que eu puder esclarecer. Muito obrigado mais uma vez. Que tal? Você gostou dessa entrevista? Não gostou? Mande suas críticas e sugestões para o Cidadania. Nosso WhatsApp é 61 999 66 1616. Mas você também pode ligar para o Alô Senado, 0800 61 2211. Quiser ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até a próxima. Agora, gente...